gente, tudo bem? Mais um episódio aqui no Creative Cast. Hoje eu quero passar para vocês aqui na introdução algo bem diferente, tá? Eu tô com a nossa convidada especial, Fabiane Amaral, e hoje ela vai contar um pouquinho pra gente da vida mais particular. A gente vai voltar mais pro particular hoje, o propósito antes de empreender. Então ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela desde lá adolescente, como eu falei pra vocês lá no Instagram. Ela trabalha hoje com beleza, maravilhosa, uma bagagem lotada de coisas pra gente, porém ela sofria com a baixa autoestima. A gente vai entender um pouquinho como ela superou esse desafio e como ela empreendeu logo neste ramo, neste campo da beleza. Então vou apresentar para vocês Fabiane Amaral. Seja muito bem-vinda ao Creative Cast. Muito obrigada, Bru, primeiramente pela oportunidade em estar aqui com todos vocês. Eu falo que para mim é um privilégio enorme contar um pouco da minha trajetória, contribuir até para que as pessoas possam, através da história, se inspirar para poder realmente estar elevando a sua autoestima, né? Então, falar sobre nós é um pouco difícil, mas ao mesmo tempo nos impulsiona a realmente a seguir o nosso propósito. Então, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer pela oportunidade, viu? Muito obrigada, o prazer é meu, com certeza. Então, conta pra gente um pouquinho, como foi que você iniciou? Conta, eu acho que o pessoal vai ficar bem curioso a questão da baixa autoestima, né? Hoje a gente entende um pouquinho sobre o assunto, mas não consegue sair, né? Às vezes a gente camufla esse assunto, né? Então, como foi? E hoje você empreender exatamente onde você tinha maior debilidade. Ótimo. Bem, primeiramente, eu acho que as pessoas, elas precisam até, para conhecer um pouquinho o contexto da minha adolescência, principalmente, né? Na minha adolescência, eu tinha um complexo de magreza, sabe? Aquele complexo de magreza, de inferioridade. E eu percebia que eu era mais alta da escola. E eu falava assim, eu chegava a comentar com a minha mãe, inclusive. Mãe, eu quero que você me leve no médico, porque eu quero engordar. Eu já cheguei a falar isso, mas nunca fui no médico para tomar um remédio de engordar. Eu acho que o adolescente, quando vem esses pensamentos na mente, né, vem aquela baixa autoestima, e muitas vezes por falta de até mesmo do autoconhecimento, né? E é muito engraçado, Bru, porque eu não falo isso direto para as pessoas. E aí eu acho que quando você acaba abrindo e expondo algo particular, você acaba inspirando outras pessoas. E hoje eu empreendendo na consultoria de beleza e bem-estar, o que acontece? A minha trajetória, eu trabalhei no mercado corporativo durante muitos anos, então eu sou profissional da área de recursos humanos, com foco em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Sempre amei pessoas, sempre fui apaixonada por pessoas, né? Então Deus lá atrás já tinha esse propósito dentro da minha vida, É o propósito. que é transformar e impactar vidas com muito amor. E eu, assim, trabalhei nesse mercado corporativo durante muitos anos, né? Fui de multinacional, trabalhei em empresas nacionais também, fazendo contribuindo para o desenvolvimento humano das pessoas. Até que chegou um dia que eu me deparei com uma situação onde eu gostaria de empreender. Falei, meu desejo ardente de empreender falou mais alto. Mas eu sempre tive esse receio, no bom sentido da palavra, até por crenças na adolescência. E eu falava assim, meu Deus, como que eu vou empoderar as pessoas com essa limitação? Então, eu enxergava que eu tinha uma limitação ali. Mas, ao mesmo tempo, Bru, eu comecei a enxergar que eu tinha total capacidade. E aí foi quando veio um empoderamento muito grande da minha parte de falar que é possível empreender. Quais são os riscos do empreendedorismo? Tem todos os riscos, mas eu acredito muito que quando você dá o primeiro passo, Deus coloca diante de você determinadas situações para que você possa enxergar que você tem total capacidade. E foi assim que aconteceu comigo, né? Então, eu saí do mercado corporativo em 2014 para abrir, em parceria com um ex-gestor meu da época, para abrir uma consultoria voltada
para treinamento, desenvolvimento e orientação de carreira. Me especializei na área, fiquei por 2 anos nessa consultoria. Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de conhecer a oportunidade de negócios a qual eu estou hoje, né? Então, eu trabalho com a consultoria de beleza e bem-estar, empoderando mulheres, falando sobre autoestima. Então, é algo que eu peguei para mim, eu tomei posse mesmo do propósito que Deus colocou na minha vida. Porque quando Deus coloca esse chamado de que você está aqui nesse mundo para transformar, para fazer uma missão, né? Então, quando você reconhece a sua verdadeira identidade, quem você é em Cristo, o resto é consequência. Então, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Fá, e dentro do que você me trouxe, você se especializou, você é formada em desenvolvimento de pessoas. Aí eu fico imaginando como é, na parte corporativa, você conseguia desenvolver isso, mas no pessoal você tinha o complexo. Como você conseguiu quebrar isso para você entender qual era o propósito? Porque diante das pessoas você conseguia, você era influente, você conseguia desenvolver pessoas. Mas e você? Como que você conseguiu quebrar isso? E por que você tinha esses complexos? Como foi a sua trajetória? Como foi o seu sistema? A tua adolescência? Por que você se sentia tão magra? Gente, ela tomar remédio para engordar. A gente quer emagrecer, ela foi buscar engordar. Por quê? Da onde surgiu? O que você teve que trabalhar? Além de tudo, o que você teve que trabalhar em você? Porque trabalhar pessoas parece ser difícil, mas é trabalhar a gente. Exatamente por isso, a identidade, né? O autoconhecimento. Então, que ponto, eu quero saber o ponto exato que você conseguiu compreender. Opa, não, peraí, eu preciso me conhecer. Porque você estava dentro já de um campo de desenvolver pessoas, mas e você? Para que você chegasse aonde você chegou hoje, trabalhando em algo que era debilidade para você, e hoje você impulsiona as pessoas, trata pessoas na área onde você era ferida. Então você, o que a gente ouve muito, né? Você foi curada para curar. Exato. Né? Então esse é o propósito. Você foi curada para curar, mas como chegou nisso? Fazendo essa retrospectiva, Bru, na minha adolescência, na minha infância, eu sempre fui de uma família muito com base familiar muito forte, né? Minha mãe, ela sempre teve uma fé inabalável. Meu pai, assim, a gente sempre teve essa família bem concentrada nos princípios e valores. E mesmo assim, quando chegou na adolescência, eu me deparei, principalmente na escola, eu falava assim, meu Deus, eu sou muito magra. Eu falava para minha mãe, eu sou a última da fila, porque eu sou muito alta. Aí começou a vir essas complexidades que surgiu de repente, sabe, Bru? E aí, conforme o tempo foi passando, eu percebi que eu sempre tive uma sede muito grande do Espírito Santo de Deus. E aí eu percebi que essa sede minha ia aumentando. Então, eu não era cristã na época, na realidade, assim, eu vim da Igreja Católica, né? Toda a minha trajetória se passou aí pela Igreja Católica, já fui catequista. E assim, por mais que eu tinha uma fé ali inabalável em Cristo, mas faltava alguma coisa dentro de mim que nem eu sabia o que faltava. E aí foi quando eu comecei a vir esses questionamentos, né? Senhor, eu estou tão feliz, mas ao mesmo tempo eu tenho essas complexidades, né? O que será que está acontecendo no meu interior? Enfim, aí foi passando. Eu não cheguei a fazer nenhum tratamento psicológico, né? Descobri isso, eu falo que na minha intimidade mesmo com Deus, buscando essa constância intimidade com Deus desde a minha adolescência. E veio a fase de adulto, entrei, inclusive, né, no mercado corporativo, enfim, fiz toda essa trajetória, até que um belo dia, Bru, eu percebi que eu preciso trabalhar as minhas competências intrapessoais, principalmente quando eu entrei na área de recursos humanos, que eu fui me aprofundando, me especializando, falei o quanto é importante nós termos o autoconhecimento, né, saber quem que nós somos,
ter a autopercepção, Sim. né? Aquela autopercepção de perceber as suas reais emoções, de controlar, de ter esse autodomínio das suas emoções e principalmente fazer uma autoavaliação sobre si mesmo. Aí foi quando começou o meu processo de desenvolvimento da Fabi, Sim. nesse processo de redescobrir quem eu era, qual que era a minha Você estudou o identidade. desenvolvimento de pessoas, Exato. desenvolvendo pessoas, você começou a se desenvolver. Exato. Isso a gente pode entender que é necessário uma abertura também, né? Eu costumo Com dizer aqui que a certeza. gente precisa ter a mente aberta para isso, que você tinha uma falta, né? Falando da fé, falando do Senhor, você tinha uma falta onde você sempre teve essa fé, mas ainda faltava algo. E a palavra de Deus diz, né, que nós somos transformados, nossa mente é transformada, né, renovada. Então, Romanos 12:2. a partir Isso do é muito momento que forte. você consegue entender isso e deixa, né, de ser visitação do Espírito Santo, mas torna morada, ele se torna, né, morador aqui no teu coração. Então, isso foi preenchido, é onde começou a vir a clareza para você, né? Exato. Então, como exato. você disse, não foi psicológico, graças a Deus não precisou de um tratamento, mas você entendeu que a ausência era a falta do Espírito Santo, aonde ele começou a te conduzir. E tudo já Exato. existia o propósito, né? Porque Com para você se certeza. desenvolver, você começou desenvolvendo pessoas. E através deste ensino que você estava passando para as pessoas, você mesmo foi aprendendo e se conhecendo. Eu sempre falo, Bru, que nós vivemos a todo momento um processo, né? Então, quando Deus já nos coloca no ventre das nossas mães, ele já planeja tudo isso para nós, né? Sim. Então, ele conhece, ele sabe todas as nossas ansiedades. E muitas vezes, por questões até mesmo de crenças que nós temos, de limitações, de pensamentos, nós temos determinados complexos, né, de inferioridade. Mas a partir do momento que você reconhece a sua real identidade, o porquê que você está aqui, nós estamos aqui numa escola, nós estamos aqui realmente para transformar vidas por uma missão. Mas quando você segue o propósito de Deus, não o seu propósito, mas é o propósito que Deus coloca diante do seu caminho, aí você começa a abrir mais os seus pensamentos. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar com pessoas, eu comecei a perceber a minha real identidade. E aí, quando eu comecei a me descobrir quem realmente eu sou e o que eu poderia fazer pelas pessoas, aí eu percebi que a minha autoestima começou a melhorar, né? E hoje eu trabalho com autoestima, eu trabalho fazendo esse empoderamento, sendo referência mesmo para as mulheres poderem estar se cuidando. O quanto é importante as pessoas terem esse autocuidado. A beleza vem de dentro para fora. Você precisa estar bem internamente, por isso que trabalhar as coração alegre formoseia o rosto. Exato. Né? Por isso que você trabalhar, Bru, as competências intrapessoais, esse autoconhecimento, é um fator predominante para que você possa realmente colocar essa beleza de dentro para fora. E aí, a beleza externa, ela é uma consequência de como você está internamente. Então, e tudo isso foi um processo, sabe? E eu gosto muito quando a gente fala de processos, porque Deus coloca, mais uma vez, é Deus que coloca processos, né? Deus que nos prepara para impulsionar as pessoas, Deus que nos prepara para fazer uma determinada missão, Deus que nos prepara para estarmos aqui falando sobre isso, de algo que de repente lá atrás eu falaria meio que com timidez ainda, porque foi algo que me marcou, mas foi algo que eu superei e que hoje, através dessa experiência, eu posso estar contribuindo, elevando a autoestima da outra pessoa. Isso não tem preço. É a ferida que virou cicatriz e hoje você pode olhar, né, e ver que essa cicatriz pode trazer algo melhor para as outras pessoas, né? Sim. Foi curada. Eu acho que a sensação melhor que a gente tem em transmitir isso é a cura que a gente recebeu, né? Exato. Você tinha uma debilidade e hoje você pode transmitir isso para as pessoas como uma cura.
E claro, isso todo desenvolvimento intrapessoal, pessoal, autoconhecimento e acima de tudo Deus, né? Pode fazer pela força do braço? Pode, mas fica muito cansativo, né? Com certeza. E assim, Com Fá, certeza. como então agora você chegou nesse empreendedorismo de beleza e bem-estar? A Fabi sempre foi assim, toda elegante, maquiada, ai, toda meu trabalhada nesse Deus. poder. Como é que você chegou? Falou, não, agora eu quero ser isso. O que precisou? Entrando na parte do empreendedorismo, você já tinha um investimento para isso? Como você iniciou? Bom, quando eu trabalhava com a consultoria de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que era tudo que eu pedi para Deus, trabalhar empreendendo, eu já estava feliz empreendendo. Eu saí do CLT, tudo que eu falo que eu agradeço e louvo pelo CLT, porque são processos e são experiências que você adquire. E eu contribuí muito para esse processo na vida das pessoas. Mas quando foi em 2014 que eu saí para realmente fazer esse empreendedorismo, por mais que eu estava satisfeita ali com a consultoria, tinha alguma coisa ainda que mexia comigo. E aí foi quando eu comecei as minhas orações. Eu falava, Senhor, eu quero trabalhar com o treinamento e desenvolvimento, dar continuidade nesse processo, porque eu gosto de treinar, eu gosto de contribuir, eu gosto de desenvolver pessoas. Porém, eu senti um desejo ardente e me veio muito forte trabalhar com mulheres. Trabalhar ajudando, contribuindo para as mulheres. A princípio, eu até imaginava, falava, poxa, eu vou treinar mulheres, eu vou fazer mentoria com mulheres, enfim. E aí, depois de um ano nesse processo, eu saí em 2014, abri essa consultoria. Aí, em 2015, eu tive a oportunidade de conhecer, através de uma grande amiga minha, que eu sou grata a ela imensamente. Nós fizemos um apoio juntos num treinamento que eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ir atrás de conhecimento, de abranger cada vez mais o conhecimento. E essa minha grande amiga, que é a Sandra, maravilhosa, ela me apresentou a oportunidade de negócios, né? Aonde eu estou hoje, né? Então, eu trabalho com Mary Kay, trabalho empoderando as mulheres. E aí, quando eu percebi que nessa oportunidade eu poderia ter a minha própria consultoria de autoestima e desenvolvimento de pessoas, porque eu já trabalhava com desenvolvimento de pessoas, eu falei, poxa, eu posso unir o útil ao agradável. Então, hoje eu falo que foi uma das melhores decisões que eu tive, né? E hoje eu posso falar com convicção que hoje eu tenho uma franquia independente de autoestima, beleza pessoal e desenvolvimento de pessoas. Porque hoje eu faço mentoria para as empreendedoras também que atuam juntamente comigo na equipe, aonde eu faço esse desenvolvimento para que elas possam ter um negócio sólido, sustentável e principalmente para estar bem consigo, né? Sim. Estar bem, buscando Deus. E é uma forma, eu vejo que no meu trabalho, é uma forma que eu tenho de inserir Deus, de falar de Deus. Acho que todos os ambientes, quando nós estamos, é muito importante nós falarmos, porque Deus mesmo fala aí de pregar o meu evangelho. Sim, a todas as exatamente. pessoas. Então, eu começo a enxergar que hoje meu propósito vai muito além de ensinar apenas as pessoas a terem aquela autoestima, de ensinar as empreendedoras no desenvolvimento e fortalecimento do negócio delas, mas principalmente ensinar a importância de buscar Jesus acima de tudo. Eu acho que o amor se revela, né? Através da simplicidade, o amor de Jesus se revela. Você me disse nos bastidores sobre o nome da sua empresa, que você foque no nome da sua empresa, que é o que você realmente leva, né? Às vezes a gente pensa que a gente só tá levando a autoestima, que só precisa ser simpática, ter empatia e vai aprender ali, vai ensinar, mas qual é o principal? Que creio muito que está no nome da tua empresa, né? Que depois o pessoal pode acessar, já falei para ela dar um up nesta página para o pessoal conhecer os trabalhos maravilhosos. A gente já está agendando um próximo episódio que ela vai apresentar
em tempo mesmo aqui do nosso podcast o que ela faz, como é feita essa consultoria de bem-estar e beleza, né? Então ela vai mostrar pra gente com todos os detalhes. Mas fala pra mim um pouquinho sobre a empresa, o porquê, porque tudo tem uma ligação, né? Então, Com se toda hoje você certeza. leva a autoestima, a beleza, você ajuda pessoas, qual é o principal, qual é a essência, qual é o ingrediente principal dentro de tudo isso? Bem, eu vejo que a minha empresa, ela foi um presente de Deus. Ela foi e é um presente de Deus na minha vida, na vida da minha família. Tenho o apoio do meu esposo, não só do meu esposo, mas de todas as pessoas. A minha mãe, enfim, estimula muito esse processo, né? E todas as outras pessoas. E aí, quando eu fui buscar o nome, porque falei, nossa, o nome tem que ser uma referência mesmo, uma referência aonde as pessoas enxergam, principalmente as empreendedoras ali, como um propósito. E aí eu coloquei Unidade Ágape, porque na vida nós temos uma missão. Transformar vidas com muito amor, mas que seja um amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor fraternal. É você ajudar as pessoas sem querer nada em troca. É ter esse amor fraternal, esse amor vindo de Deus. E aí lembra que eu comentei com você que para tudo Deus nos chama para um Sim. propósito. E eu senti na época, quando eu estava nessa transição, quando eu decidi deixar a minha consultoria de treinamento e desenvolvimento, que estava tudo lindo, maravilhoso, eu estava gostando de treinar pessoas no mercado corporativo, mesmo prestando serviços através da consultoria. E aí, quando eu fiz essa transição para a consultoria de beleza e bem-estar, eu falei assim, Senhor, eu tenho uma missão, me mostra qual que é essa missão. E aí foi ele que me revelou através do sonho este nome Ágape. Então, por Muito isso que eu lindo. falo que o propósito, ele vai muito além do que nós imaginamos. E aí, quando você sabe, começa a reconhecer realmente o porquê que você está aqui e que responsabilidade que você tem para realmente fazer com que as pessoas se empoderam através desse trabalho, aí você fala, poxa vida, gratidão, Senhor, né? Então, a minha unidade chama Ágape, porque nós temos, eu acredito muito nessa missão de transformar, de enriquecer vidas com muito amor. E dentro disso tudo, você falando sobre o amor ágape, o que você, se você pudesse voltar lá naquela Fabi com 16 anos, qual conselho você daria? Porque eu acho muito interessante, eu vou até fazer uma postagem para as adolescentes, né? Eu tenho uma filha de 13 anos também, você também tem filho, e realmente chega nessa idade, é essa transição de pensamentos, é esse início de sensações, de descoberta, que nos faz pensar mesmo o pior, né? Existe esse período de comparações. Então, se você pudesse voltar lá atrás, olhar para aquela Fabi, o que você falaria para ela e até mesmo para esses adolescentes de hoje em relação à autoestima, em relação ao se gostar, ao se conhecer? Qual é o conselho que você pode dar? Primeiramente, como nós somos, acho que você vai entender o que eu estou falando e os ouvintes aqui também. Com esse empoderamento e até mesmo com Cristo inserido dentro de nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, né, Bru? Então, hoje, a primeira coisa que eu falo é conhecer Jesus na sua integridade, na sua totalidade, porque ele é a base de tudo. Então, muitas vezes, um adolescente ele está assim perdido, mas ao mesmo tempo ele não tem essa. Ele até tem essa oportunidade, mas fica esse bloqueio de ter de conhecer Jesus Sim. acima de tudo, né? Então, hoje eu posso falar que você tendo Jesus, você tem tudo. E aí que você começa a descobrir realmente quem você é, qual que é a sua verdadeira identidade, quem você é em Cristo. E aí você começa a quebrar crenças, que foi o que aconteceu comigo, né? Você quebra crenças, quebra limitações, supera muitos desafios e você enxerga que existe um mar de infinitas possibilidades te esperando.
Porque é só um início, né? É Eles só estão um apenas início, começando, né? exatamente. Às vezes eu falo para minha filha, vocês não sabem o que é ainda, tá só começando. Então calma, né? Se Sim, sim, conheça, tenha o tempo sim. para viva etapas, né? Acho que a Vive gente chega nesse etapas. tempo, a gente quer viver a vida adulta já e tá Exato, completamente errado, né? A gente exato, precisa aprender a viver etapas. E quando a gente chega na vida adulta também, que a gente saiba viver as etapas, né? exato. Viver o processo até que chegue no E propósito real, né? respeitar as particularidades, as individualidades de cada uma. Às vezes tem muitas pessoas que querem precipitar o O processo, as processo. etapas, mas para tudo tem um tempo, né, Bru? Sim. Eclesiastes 3:3 fala, para tudo existe um tempo, existe tempo para nascer, existe tempo para morrer. Então, quando você respeita essas etapas, quando você respeita esses processos e principalmente quando você respeita a sua particularidade, não fazer comparações. Ah, porque a fulana de tal é mais bonita do que eu. Adolescente tem muito disso, Sim, é verdade. principalmente na fase escolar ali, tem muito essa questão de competição, né, de beleza ali. Nossa, porque ela é mais bonita do que eu. Ai, meu Deus, o que que eu faço? O menino também tem esse complexo de Sim. inferioridade. Então, por isso que é muito importante ter esse embasamento do evangelho e, claro, a conversa dentro de casa é fundamental. Eu conversava muito com a minha mãe, né? Então, minha mãe, ela sempre foi uma mulher que conversava muito comigo. Então, hoje eu vejo o quanto a família é muito importante no processo. Quando um adolescente chega na casa e fala determinadas situações que muitas vezes, né, acontece na fase da adolescência, Sim. determinadas situações que os pais acabam assustando. Antes de repreender, procure entender o que está se passando, o porquê que o adolescente está tendo aquele tipo de comportamento, aquele tipo de pensamento. E aí eu falo que a conversa dentro de casa é fundamental. Sim. E estar aberto para fazer esse acolhimento do seu filho, seja uma criança, seja um adolescente, nós estamos falando do adolescente em si, Sim. é fundamental, Bru. Então eu vejo muito isso. Eu conversava demais com a minha mãe. Eu via na minha mãe eu vejo até hoje, né? A minha melhor amiga. Então é muito importante Sim. fazer esse tete a tete, esse diálogo. Eu tenho um filho hoje de 6 anos. Ele tá, a fase dos 6, 12 anos está naquela época de descoberta. Tudo tem os seus porquês. Ah, Exatamente. por que isso, por que aquilo? Eu quero. E a fase da É formação a de fase personalidade, da né? Então, essa formação, etapa do é crescimento delicada. É, intelectual. exatamente. Então, é por isso que o diálogo ali é fundamental, desde a infância. Sim, sim. Muito bem. Então, para a gente chegar ao fim aqui, eu quero que você fale resumidamente, para empreender, o que é necessário, em poucas palavras. É necessário persistência. Persistência, determinação. Muitas pessoas perguntam para mim, Fabi, é arriscado empreender? Eu falo que tudo tem os seus pós, tudo tem os seus contras. É lógico que o empreender, você não vai fazer isso de um dia para o outro. Mais uma vez, entra a questão do processo, né, Bru? Então, assim, hoje eu falo que o principal fator predominante do empreendedorismo é você ter esse planejamento. Você decide por empreender, então tem que ter aquele planejamento para que você possa realmente ter fazer esse empreendedorismo e persistir na busca dos seus sonhos, né? Hoje chegam para mim pessoas que trabalham no mercado corporativo, assim como eu já trabalhei, e muitas vezes querem uma renda extra, mas elas não querem deixar a atividade fixa. Eu falo, não precisa deixar, você pode fazer uma segunda renda extra. E aí, paralelamente, conforme você vai desenvolvendo o seu negócio, aí é uma decisão muito pessoal, sabe, Bru? Aí ela pode deixar o mercado corporativo, mas Isso é é uma interessante decisão. dizer também, né? Porque às Exato. vezes pensa, poxa, empreender, eu não tenho a garantia de nada, muitos pensam assim, não tenho a certeza de nada, eu vou sair daqui para tentar. Não, não é necessariamente sair.
É você dar o início a um segundo passo, né? A uma segunda carreira, até que você sinta a segurança, até que esteja alicerçado. É uma construção, né? É uma construção. É uma construção, não é do dia para noite. Por isso, Bru, que eu falo que nós precisamos entender qual que é a necessidade do próximo. Eu procuro muito, quando eu estou na frente com uma potencial iniciada, a gente chama muito disso. Uhum. Potencial iniciada é aquela pessoa que eu gostaria de apresentar a oportunidade de negócios, né? Ou ela vem até a mim porque ela se interessou pela oportunidade de negócios. Então, tem 3 perfis ali. Eu tenho aquelas que buscam uma renda extra para poder adquirir ali uma renda para ajudar no orçamento de casa, já tem a sua atividade principal, então ela quer fazer aquilo como uma renda extra. Eu tenho aquelas que atuam 100% focado no negócio, então são exclusivas, né? E eu tenho aquelas que trabalham de forma eventual. Aquelas que trabalham de forma eventual é aquelas que amam os produtos, querem consumir os produtos obtendo descontos especiais, quem nunca, né? E aí elas entram para consumir os produtos, obtendo esse desconto particular, esse desconto aí, e aí eventualmente realiza a consultoria para a mãe, para as irmãs, para pessoas mais próximas. E aí muitas que entram dessa forma acabam ficando 100% focada. Eu tenho muitos casos desses que entram para consumir os produtos obtendo descontos especiais, e aí quando vê já está se encantando pela oportunidade, porque a gente tem muito equilíbrio também de prioridades nessa oportunidade, né? A gente fala muito de Deus, família, carreira. Por isso que eu falo que o propósito está muito ligado também. É um cuidado, né? Você acaba criando aquele o acolhimento e o cuidado com pessoas que vai somando tudo, né? Exato. Então, para a gente encerrar aqui, como é que as pessoas podem chegar até você? Para quem quer conhecer mais sobre a Fabi, a consultoria, quer fazer parte da equipe, da empresa Ágape, deixa pra gente seu Instagram, seu contato. Eu vou te esperar num próximo episódio para você explicar com mais detalhes mesmo. A gente vai ter várias ideias aí pro próximo, o que a gente delícia. pode fazer. Então, deixa pra gente o seu contato e eu já quero te agradecer por aceitar o convite. Que Deus abençoe e prospere a sua vida, Amém. Os seus negócios, as suas clientes, e que você continue impulsionando, porque essa é a missão, esse é o propósito. Com certeza, Bru. O meu Instagram, né, gente, é Fabiane FS Amaral. Eu também tenho canal no YouTube. Preciso fomentar mais no YouTube. Meu YouTube é de autoestima também, empreendedorismo, né? E aí as pessoas que desejam podem me chamar no Instagram, porque daí eu vou ter imenso prazer, lógico, né, de prestar uma consultoria de beleza e bem-estar. Eu falo que hoje meu grande objetivo é deixar as mulheres ainda mais lindas e poderosas do que elas já são. É isso aí, gente. Então a gente encerra aqui mais um Creative Cast. Gente, hoje tá um pouco frio aqui, tá? Eu tenho que confessar pra vocês que vão ver vários movimentos aí. Tá um pouquinho friozinho, que eu falei pro chefe aqui, ele acabou diminuindo, aumentando demais esse ar. Mas eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Quem chegou aqui até o final desse vídeo, curte pra mim, dá um like, segue no Instagram, segue o YouTube, entra lá no Instagram da Fabi, tá bom? Se vocês quiserem deixar algo pra ela. Foi muito legal, um ouvinte, ele atentou pra mim que eu não tinha deixado o comentário ativo, gente. Agora eu ativei aqui no YouTube os comentários. Pode fazer perguntas, tá bom? Quem quiser participar também de um episódio com a gente, entre em contato comigo através do Instagram. Vai ter o link do WhatsApp. E muito obrigada. Deus abençoe. Gratidão imensa mais uma vez, viu? Obrigada, Fabi. Beijo. Beijo, gente.